Eu gostaria de começar no primeiro bloco, trajetória e motivação. Você começou a pesquisa em 1981. Isso. E aí, o que te despertou assim? Qual que foi o gatilho, né? Eu fico pensando até então, porque não é algo que a pessoa programa, né? Hoje eu vou começar a estudar e pesquisar sobre ufologia. É muito fora da curva, diferente. O que que te trouxe? Eu morava naquela época no bairro do Santo Antônio, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Tinha 14 anos de idade. O meu irmão Marcos era mais pequenininho. E era à noite, um domingo, porque eu estava assistindo o Silvio Santos, né? Passava nos domingos. E, de repente, a minha mãe falou assim, eu vou lá fora recolher roupas no varal, né? E a gente continuou ali assistindo televisão. De repente, minha mãe deu um grito lá fora. Aí a gente saiu para acudir minha mãe, pensando que era um bicho, alguma coisa que tinha acontecido ali no quintal, né? Já que a gente morava numa edícula, né? E tinha um quintal grande. E aí, quando a gente sai na porta, assim, eu e o meu irmão, e olhamos para cima, vimos um objeto imenso, que hoje a gente sabe que é uma nave-mãe, alaranjado, sem uma forma muito definida, luminoso, mas era um brilho contido dentro dele, um negócio estranho. E ele soltava por baixo dele objetos menores, que eram esferas vermelhas e pulsantes. Saía de duas em duas e ia para um lugar. Como eu tenho um pouco de toque, já naquela época eu fiquei contando, né? E aí saíram 16 objetos de dentro daquele objeto maior. Isso a partir do momento que eu comecei a observar. Pode ser que tinham saído até mais objetos, né? E nisso teve um momento interessante que desceu um, porque eles estavam saindo de dois, né? Só desceu um. Aí demorou, ele parou, voltou um pouco, esperou o outro sair e depois os dois foram juntos. Teve esse momento também diferente que aconteceu e aí o objeto foi se deslocando, indo na direção de Santos. Quando ele já estava sobre Santos, a percepção que a gente teve, né, é que ou ele aumentou o tamanho para 3 vezes mais ou aumentou o brilho. E aí deu aquele aumentada, nisso meu irmão já começou a chorar nesse momento. Depois ele falou que pensava que era o fim do mundo, tal, né? Ele era pequeno. Sim. Mas aquilo aumentou e de repente diminuiu novamente, voltou ao tamanho ou brilho, e aí ele deu uma descidinha assim, sabe um anzol de pesca? Ele deu aquela descida e subiu na vertical, e aí desapareceu numa velocidade estonteante. Nisso a gente já tinha caminhado todo o quintal, da edícula até a porta da frente de casa, e havia vizinhos apontando, né, para aquele negócio. E ali foi o marco, né, que me lançou para a ufologia, porque não era um balão, não era um objeto voador convencional, não era um cometa, nada que eu conhecesse. E aí, como era domingo, naquela época eu já trabalhava no Banco do Brasil como menor aprendiz. Entrei com 14 anos de idade e trabalhei até os 18, né, no banco como menor aprendiz. E aí o que aconteceu? Na segunda-feira, né, no dia imediatamente posterior, eu cheguei no banco, ainda, né, entusiasmado com aquilo que tinha visto, e comentei o fato com um vigilante da Pires, né, que era uma empresa terceirizada que prestava serviço de vigilância para o Banco do Brasil, ali no Guarujá. E aí falei com o Ledinildo Azevedo Ledo de Melo, que era mais conhecido como Ledo. E eu falei, Ledo, vi um negócio assim. Ele era mais experiente e tal. Ele falou, o que você viu é um OVNI, um ovo, um OVNI, o quê, né? E aí ele falou, um OVNI, objeto voador não identificado. Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu conheço um pessoal de Sumaré, interior de São Paulo, eles têm um grupo chamado CPEX, é o Eduardo Oswaldo Mondini, e eu vou te apresentar eles. Você escreve uma cartinha, faz uma carta, naquela época era carta, né? Coloca no correio com o teu relato, né? O que você viu. E aí, com certeza, eles vão te mandar um boletinzinho, um negócio, você vai aos poucos entender. E aí, de 81 até 1985, 4 anos, eu fiquei naquela de me inteirar do que era esse fenômeno. E aí,
obtive, logicamente, algumas respostas que, de fato, o que eu tinha avistado era um objeto voador não identificado. E aí, em 85, eu decidi fundar o GUG, que era o Grupo Ufológico do Guarujá, que a partir de então começou a pesquisar os casos do litoral paulista inicialmente, porque era uma área de grande incidência ufológica, né? Até então eu não sabia, nunca tinha ouvido falar em nada, mas no transcorrer dessa busca, dessa pesquisa, de eu me aprofundar cada vez mais, eu vi que o litoral paulista era um celeiro muito interessante de pesquisa. E daí foram 500, 600 casos investigados. Uau! Criei uma equipe e a gente utilizava, né, e utilizo até hoje, metodologia científica no estudo desses casos.